Boa noite, gente. Boa noite. Opa, estou muito feliz de estar aqui, estou animadaço. Fala assim, ó, o pastor Léo está animadaço. Falou? Estou animadaço. Estou animadaço que Deus tem falado comigo no meu coração algumas coisas muito legais. A gente tem ouvido, né, de Deus algumas coisas que vão fazer maior diferença no seu coração e no meu coração. Tenho certeza que hoje você vai sair daqui com algo no teu coração especial, muito especial. O pastor Hélio tem falado sobre uma questão de que no final dos tempos, né, nós teríamos aí um problema muito sério de relacionamento. Não é isso que ele tem falado, né? Que a grande tribulação, né, está muito envolvido com relacionamento entre as pessoas. E é isso que a gente tem visto, né? Crescido cada vez mais o problema de relacionamento entre as pessoas. Tem um versículo muito legal, a gente vai ler já. Mas aí Deus tem falado comigo, eu vou comentar com você agora, daqui para frente, durante um tempo aí, a gente vai falar, vou abrir a caixa preta do relacionamento. Né? Deus tem falado muito isso comigo ao longo dos anos, né? Relacionamento conjugal, relacionamento, né, entre as pessoas, de amizade, pai e filho. Isso Deus tem acrescentado no meu coração, graças a Deus. Né? Eu vou tentar, né, abrir essa caixa preta aí. Tenho certeza que Deus já acrescentou muita coisa no meu coração e vai acrescentar muito mais ainda. Né? Quando Deus sempre faz isso com a gente, né? Ele fala para a gente se aproximar dele com ousadia. Você já viu isso? Está escrito lá, para a gente se aproximar dele com ousadia. Então, ousadamente, eu falo para você que nós vamos já abrir a caixa preta do relacionamento. Sabe o que é caixa preta, né? Que não é preta, né? Que é coral, laranja, né? Sabe disso, né? É aquela caixa lá onde estão as coisas que só quem está lá dentro da nave, da aeronave ou da embarcação, só quem está lá dentro sabe o que aconteceu. Não é assim? Na aeronave, só quem está ali dentro sabe o que aconteceu. Está tudo registrado na caixa preta. Né? E tem coisa dentro da gente que só a gente sabe o que está acontecendo, não é isso? Tem coisa dentro da gente que só a gente sabe. Aquelas coisas que a gente não conta nem para a gente mesmo. Tem aqueles pensamentos que a gente nem a gente conta para a gente mesmo. É isso que a gente vai fazer. Deus vai não com o intuito, e aí quero que você fique bem convicto disso, não com o intuito de a gente ficar exposto, né? Porque Deus, Ele não deixa ninguém exposto. Mas Ele, sim, corrige aquilo que está errado. Entende isso? Deus vai lá e corrige o que está errado. Isso aqui está errado, cara. Tanto é que o salmista fala assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Isso é um segredo. Isso é um segredo para a nossa vida. Se toda hora a gente voltar, parar e falar assim, Senhor, vê se há um caminho mau. Vê se há um caminho errado aí. Um caminho que não é o caminho da verdade. E se não é o caminho da verdade, é o caminho do engano. E aí, esses caminhos de engano, eles vão enrolando, laçando a gente, e daqui a pouco está tudo enrolado, a vida toda enrolada. Eu conheço algumas pessoas que têm a vida toda enrolada porque não conseguem se relacionar com as pessoas, não conseguem se relacionar com Deus. Não é isso? Mas não quero trazer peso, não. É isso. É de trazer liberdade. A Bíblia fala assim, ó, e nós, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a nossa carreira. Não é isso? Corramos. Ó, corramos. Vou amassar aqui o tablado. Livrando-nos de todo o peso, corramos a nossa carreira. Então, a gente precisa livrar peso, sabe? A nossa vida, no dia a dia, nossa casa. Né? Nossa casa não pode ser um peso. Nosso dia a dia não pode ser um peso. A gente precisa ter nosso casamento, nossa relação com os nossos filhos. Esse dia a dia de leva filho, traz filho, e paga, e compra. Isso, lógico que isso traz um peso. Mas nós precisamos, no nosso interior, estar livre de todo o peso. Para que essas coisas a gente possa fazer, sim, em alguns momentos mais difíceis, né? Momentos mais fáceis, mas que tudo isso a gente faça sem peso, para a gente poder correr a nossa carreira. Imagina, né? Um camarada vai correr, tem a caminhada que vai ter aí, né? Já falei sobre isso também. Vai ter a caminhada e corrida aí. Aí você vai aparecer lá na corrida, lá na lagoa, 7h30 da manhã, com um sobretudo, né? Vim correr. Sobretudo, um casaco, né?
Nada disso, né? Só botar um short, ou botar uma camisa leve, botar um tênis e vamos correr. É isso que esse versículo está falando. Livrando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, vamos correr a nossa carreira. Sair correndo. Tem que estar livre dessas coisas. E eu vou te falar, boa parte dos nossos problemas, das nossas dificuldades, vamos dizer assim, são de relacionamento. Ou não? É relacionamento no trabalho, é relacionamento em casa, relacionamento com um familiar, com um parente, algumas coisas que vão... Porque as coisas, na verdade, elas passam, né? Elas vão passando, né? Hoje você teve uma dificuldade, o seu salário acabou no dia 23, né? Mas daqui a pouco já tem o seu salário de novo, né? no início do mês, né? Apareceu lá um resfriado, uma gripe, ou até uma doença, né, mais forte lá, você vai lá, tratou, daqui a pouco passa. Mas às vezes, relacionamento fica te agarrando, te segurando a vida toda. Não posso ir na casa do meu irmão. Eu não posso ir na casa do meu pai, a gente não pode jantar junto porque meu cunhado está lá. Sabe, essas coisas assim? Olha, falei, não é peso, é liberdade. Liberdade hoje. Sabe, a gente conversou com a gente trabalha, eu e a Raquel, minha esposa, nós trabalhamos com casais, né, já há algum tempo, e eu lembro de uma história, né, de um casal que falou isso, que uma cunhada não falava com a concunhada. Isso é um clássico, né? E aí, elas não sabiam por que não se gostavam. No final das contas, elas sentaram para conversar. Né, filha? Sentaram para conversar. Por que a gente... Né? Aí, olha só, quando uma ia na casa da sogra, a outra não podia ir. Ou quando ia, ficava todo mundo assim, sabe? Será que elas vão brigar? Será que elas vão discutir? Tal, sabe? Não, foi o seguinte, leva ela embora, leva ela embora, porque senão vai dar confusão. Sabe essas coisas de família, assim, que não deveriam acontecer? E as duas sentaram para conversar. Pasmem, elas não sabiam por que não se davam bem. Não sabiam. Você não me convidou para o aniversário da sua filha, não mandou o convite. Aí a outra, mas eu não precisava mandar convite, você é da minha casa, você é minha família. Sabe essas coisas assim? E aí a outra ficou com raiva, aí tenta alfinetar por uma outra coisa, e aí as barreiras vão crescendo entre as pessoas. Sabe aquelas barreiras vão crescendo? Você não sabe nem por que a barreira cresceu, mas cresceu uma barreira enorme entre uma pessoa e outra. Né? Então a gente vai abrir essa caixa preta aí, para a gente poder viver em liberdade. A Bíblia fala que nós não ignoramos as artimanhas do diabo. Nós não ignoramos as artimanhas do diabo. Né? E ela também fala assim, a Bíblia, nem deis lugar ao diabo. Às vezes a gente fica dando lugarzinho, sabe, para ele entrar nessas situações. Vamos dar um chute. Chuta o balde. Chuta mesmo. Porque a gente não pode ignorar essas... E sabe como é que acontece isso? Quer ver dentro de casa? Marido e mulher. O cara está estressadaço no trabalho. Quem está estressado no trabalho aí? Ninguém? Ora. O cara está estressadaço no trabalho. Uma cobrança, né? Meta. Alguém tem meta no trabalho aí? Eu tenho muitas. Eu tenho 82 metas para amanhã, segunda-feira. Para bater amanhã. Então, assim, o cara está estressadaço. A mulher também. E aí, fica um empurrando o outro, né, dentro de casa, né? E fica um empurrando o outro. E aí o filho começa a viver naquele ambiente, também fica estressado. O cachorro fica estressado, latindo pra caramba. O papagaio estressado. Todo mundo estressado dentro de casa. Todo mundo nervoso, todo mundo preocupado. Ninguém senta para conversar, para ajustar os detalhes. E aí, hoje, eu acordo, recebi uma pregação lá, fui no domingo na igreja, cara, eu vou resolver esse problema em casa. Eu vou resolver porque eu não posso viver assim, minha casa não pode ser assim. Só que ele não combinou com ela. Naquele dia que ele está bem para resolver o problema, ela está estressada. E aí, quando ele chega para falar, ela não quer nem dar ouvidos. Ou vice-versa. Aí, no dia que ela está a fim de resolver o problema, aquele problema que se levantou, aquela barreira que se levantou,
Aí ela quer resolver o problema. Pô, mas ele chegou do trabalho, o chefe dele falou um montão para ele. Ou ele olhou o extrato do banco e viu que aquele cheque ou aquele débito que ele não tinha programado, debitou, ele ficou duro, sem dinheiro, e ela quer falar naquele dia. E aí, não coincidem. Sabe? Não coincidem dos dois quererem e pararem ao mesmo tempo para resolver o problema. Acontece isso ou não, gente? Lá em casa acontece. Lá em casa acontece. E aí você vê aquele dia que os dois, né, separam um tempo, vão sair num cinema naquele dia, depois de estar o negócio já está já no roxo, não está nem no vermelho, está no roxo já, né, aquele casamento já explodindo, aí os dois chegam à conclusão, um colega no trabalho, Deus providencia essas coisas, né? O colega no trabalho dá um conselho, o pastor dá um conselho, um colega da igreja, né, um amigo da igreja, dá um conselho, e aí os dois querem no mesmo tempo. Aí vão lá, vão sair, vão dar um cinema, ou sentam para conversar dentro de casa, né? Aí, alivia. Cara, não tinha pensado sobre isso. Cara, não tinha pensado que era assim. É assim, porque as artimanhas deles são essas, de pilhar você. Quando você estiver menos pilhado, cara, com ele não dá não, vou pilhar ela agora. Pilha ela. E não dá para pilhar os dois agora, pilha o filho, para o filho fazer uma besteira no colégio, e ela fica estressadaça, gritando. Ué, não é assim? Não é assim? E aí estava tudo certo para resolver aquele problema financeiro com o banco. E aí ia ficar tudo em paz. Aí chega lá, o gerente do banco, não vai poder não vai dar não, cara. Infelizmente. O gerente do banco é o Léo, né? Nível de estresse sobe de novo. É assim, gente. Ou não é assim que funciona? É assim que funciona. Na verdade, é na prática do dia a dia, nesse relacionamento, é que a gente vai resolvendo ou vai piorando, né, a nossa vida. Vai estressando, vai complicando a nossa vida. A gente vai fazer isso ao longo de um tempo. Isso aí é só uma introdução que a gente vai falar hoje, né? Mas a gente vai, falar o detalhe. Vamos lá no detalhe. Como é que funciona em casa? Funciona assim, ó. Não é? É assim mesmo, Léo. É assim que acontece, infelizmente. E, Léo, não tinha percebido isso. Não tinha notado isso. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer, você tem que prestar mais atenção no outro, né? Bom, isso aí é mais para frente. Bom, então vamos falar aí da nossa caixa preta. Como é que Deus programou? Deus programou uma questão que é importantíssima para a gente, que é, assim, qual é o mandamento? Como é que a gente tem que viver? Nós recebemos a Jesus, beleza, ótimo, maravilhoso, né? E agora, nós precisamos ter um manual. Temos um manual, que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, deixa eu ver se vai rolar aqui, rolou. Toda a humanidade é chamada a experimentar viver por 2 mandamentos. Jesus chegou e falou o seguinte, olha, agora é o seguinte, gente. Agora vocês vão viver por 2 mandamentos. Não é isso? Está escrito aonde lá? Lá que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, não é? Mateus, vamos lá em Mateus 22, 37. Conhece isso já de cor e salteado. Você acha que Jesus não tinha problema de relacionamento, não? Não tinha gente querendo chatear ele, irritando, complicando a vida dele? Ou não, ele tinha ou não tinha? Tinha um montão, gente. Um montão de gente. Entretanto, no 34, 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, ou seja, já tinha sido irritado pelos saduceus, mas respondeu de maneira própria. Agora os fariseus, vou irritar esse cara também, vou lá tentar pegar ele pelo pé, né? Reuniram-se em conselho, olha só, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem todas as coisas. Toda a lei
e os profetas. Desses 2 mandamentos, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e, sobre todas as coisas, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Disso depende tudo. Disso depende tudo. Está tudo resolvido aí. Está tudo resumido aí. Aí. Mas, Léo, que história é essa, então? É simples. Jesus está falando de 2 relacionamentos que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar do relacionamento com Deus. E a nossa luta é só essa, gente. Pensa bem. Minha luta é como eu vou me relacionar com Deus. Né? Assim, o que a gente fica sofrendo, na verdade, né? É como eu vou me relacionar com Deus e como eu vou me relacionar com as outras pessoas. Vertical e horizontal. Não é isso? No final das contas, é isso. Com Deus, a gente... Deus, é muito legal isso. Deus sempre quis relacionamento. Você percebeu isso? Desde o início, Deus quis se relacionar com o homem. Criou o homem e descia para bater papo, para ensinar, para conversar. Não era isso? O homem é que falou, olha, dá uma afastada aí, Deus, por favor. Quero resolver aqui a minha vida. Deixa eu resolver minha vida. Não foi isso que o homem fez? Deixa eu resolver minha vida aqui. Mas Deus, Ele sempre quis. E desde que o homem chega para lá em Deus, na verdade, Deus, desde então, Deus sempre quis reconciliação. Não é isso? Desde o início, Deus sempre quis relacionamento. Reconciliação. E a gente fica com um problema sério de ou eu me sinto muito suficiente, muito forte e muito corajoso e não preciso de Deus. Olha só, vê se o ser humano não faz isso. Ou eu me sinto muito corajoso, muito poderoso, muito forte, muito culto, muito inteligente, e eu não preciso de Deus. Eu preciso de Deus de vez em quando. Quando aperta, eu vou lá. Não, mas quando não aperta, deixa que eu resolvo. Deixa comigo, Senhor. Deixa comigo que eu resolvo. Ou então assim, Senhor, eu tenho um projeto aqui na minha cabeça. Vem comigo. Senhor, vem comigo. Vou te ensinar, hein? Senhor, faz assim, ó. Senhor, por que você está fazendo desse jeito, Senhor? Poxa, faz desse jeito que eu quero. Desse jeito que eu gosto. A gente puxa Deus para os nossos devaneios. Puxa Deus para os nossos devaneios, para Deus abençoar. Senhor, eu tenho um projeto aqui, ó, Senhor. Nem tu ia pensar nisso. Nem tu ia pensar nisso, Senhor. Pensei nisso, ó, que maravilha. Agora vem, me abençoa. Me enrolo toda e depois que eu me enrolo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, por favor, Senhor. Agora me ajuda. É isso. Ou eu faço isso, né? Eu sou, quem sabe sou eu. Né? Ou então eu faço o contrário. Eu não presto, eu não sirvo para nada. Eu sempre fui o do bandido, né? Da larva, do mosquito. Tem gente que chega nesse nível, né? A larva do mosquito. Então, assim, do bandido. Então, assim, ou a gente faz isso, ou a gente se sente, né? O tal, ou então a gente se sente tão indigno, que Deus nem vai se preocupar comigo. Deus não vai cuidar de mim. Paulo passou por isso. Paulo passou por uma situação dessa. Paulo, ele era culto demais, cara que sabia tudo, não é isso? Ele mesmo disse, olha, eu podia me gabar aí diante de vocês aí, cara. Podia dizer que eu sei, que eu isso, aquilo, eu fui circuncidado, eu fui isso, fui aquilo. O que ele falou? Considerei tudo isso lixo, refúgio, para ganhar a Cristo. Para ganhar o Senhor. Ou ele podia ser o contrário. Eu fui um assassino, eu não presto, eu não posso fazer a obra de Deus. Sabe aquele cara assim, né? Paulo podia se sentir também o pior
dos piores e não fazer a obra de Deus. Mas não, Paulo, né, o apóstolo, é quem a gente sabe, né? Escreveu aí mais da metade do Novo Testamento. E nos abençoa tanto. Por quê? Porque ele sabia, uma coisa eu faço. Não é isso que ele falou? Uma coisa eu faço. Que é esquecendo-me, é nessa passagem mesmo que ele fala, tá? Ele fala que ele poderia se gabar por isso, por aquilo outro, mas ele fala assim, ó, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso. E a gente fica se relacionando com Deus baseado nessas coisas. O relacionamento com Deus é o seguinte, meu irmão, minha irmã, o Senhor quis se reconciliar contigo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele quis se reconciliar contigo. Ele não quis se reconciliar, sabe, no coletivo só. Ele quis se reconciliar contigo. Por isso Ele planejou, sabe, esse dia que você foi lá, recebeu Jesus, levantou a mão, ou no seu coração você percebeu isso. Sabe esse dia? Toda a sequência de palavras que você veio recebendo, uma palavra que você recebeu da sua mãe, do seu pai, uma tia. Eu lembro, eu era garotinho. Minha madrinha me levava para uma igreja metodista, que até hoje eu lembro a música que tocava no retroprojetor. Não posso cantar, né? Não, né? É. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Você lembra dessa, né? Você, ó. Vou te falar uma coisa. Eu era garotinho, 5 anos, 6 anos de idade, eu ficava impressionado. Eu ia na igreja dela, né? Não tinha nada a ver com Deus, minha mãe não tinha nada a ver com Deus. Eu ia na igreja dela, eu ficava impressionado como a letra da música aparece na parede, gente. Né? 10 anos depois, adolescente, com 16 anos, eu fui numa igreja. Qual é a música que toca lá? A primeira música que toca? Essa música, gente. Então, com essa música eu lembrei de quando minha madrinha me levava na igreja. Você acha que isso não foi programado por Deus? A tua vida também. A tua conversão foi programada por Deus. Deus queria se reconciliar contigo, meu irmão. Se você lembrar da sequência da tua conversão, é isso que Deus fez. Você que está aqui nessa noite pela primeira vez, talvez, né, tenha entrado numa igreja, você que está no vídeo, Deus, Ele quer se reconciliar contigo, com você. Porque Ele sabe exatamente o que é bom para você, o que você precisa. Então, é isso. Primeira coisa que eu preciso saber. Eu preciso me relacionar com Deus. E me relacionar com as outras pessoas, que eu estava falando aqui agora, né? Amar, né? Amor, na verdade, é relacionamento. Eu quero ler essa passagem contigo, você conhece muito, lá em 1 Coríntios 13. Você vai ver o que é amor, né? Então, amar a Deus e amar ao próximo, não é isso? Como a ti mesmo. O que é amor, gente? Amor é relacionamento. Já falei para você algumas vezes, quero que você grave isso muito. Amor não é sentimento. Nunca foi e nunca será. Mas e o amor de marido e mulher? Não é e nunca será sentimento. Pode vir acompanhado de um sentimento, mas amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Você toma uma decisão e os teus sentimentos acompanham a decisão que você tomou. Guarda isso no teu coração. Você toma uma decisão e os teus sentimentos acompanham a decisão que você tomou. A questão é que às vezes a gente toma a decisão baseada no sentimento. Você entende isso? Léo, tá meio confuso para mim aí. Vou te explicar já já. Calma aí, guarda isso aí, né, no anexo, que a gente vai voltar já já, nessa história aí. Bom, 1 Coríntios 13, passagem que você conhece bem. Ainda... Ai, não é essa música não, desculpa. Não é essa música não, né? Diz assim, ó. Bom, diz lá, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa
ou como símbolo que retine. Poxa, Léo, agora essa música ficou na minha cabeça. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Estranho? Léo, como é que pode eu falar em outras línguas, eu profetizar, eu ser muito culto e inteligente? É isso que está falando, essa sequência está falando isso. Ser muito culto e inteligente. Eu tenho fé. Como é que pode eu ter fé, eu distribuir os meus bens ou até morrer por outra pessoa e não ter amor? Olha que coisa interessante, gente. Existe essa possibilidade da pessoa falar em outras línguas, falar tudo isso aí, dessa sequência de coisas aí, e não ter amor. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que está falando. Ainda que eu faça tudo isso aí, se não tiver amor, não vai me aproveitar de nada. Não vai me aproveitar de nada. De nada. Nada. Aí vamos ver o que é o amor. Vamos ver o que é o amor. O amor é paciente. Vê se tem alguma diferença nessa relação da relação anterior. A relação anterior, tu fazia coisas por outras pessoas, né? Agora, isso aqui é relacionamento. Vê se não é relacionamento. Você só pode fazer isso aqui se você tiver relacionamento com a pessoa, estiver próximo, estiver junto, andar, caminhar junto. O amor é paciente. Você só pode ser paciente com a pessoa que está do seu lado, gente. Ou não? Sim ou não? Só pode ser paciente com a pessoa que está caminhando contigo, tem relacionamento contigo. É benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não é soberbo, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais o amor jamais acaba. Então, o amor é um relacionamento. A gente se relaciona com a pessoa, né? Com as pessoas. Não é só seu marido, sua esposa. As pessoas no trabalho, as pessoas da família. A gente faz isso, né? Isso é o amor. Sabe por quê? Porque o amor, você sabia que quando nós amamos as outras pessoas, a gente faz aquilo que a gente é e não aquilo que a gente tem. Ficou confuso? Léo, explica melhor aí. Olha, quando você ama, você que é a nova criatura, que nasceu em Cristo, quando você ama, você está fazendo daquilo que você é e não daquilo que você tem. Porque faz parte da tua natureza. Assim como Deus é amor. Deus é amor. Quando Ele ama, quando Ele mandou o Filho dEle para nos salvar, Ele fez daquilo que Ele é. Ele é amor. E quantos têm a natureza de Deus aqui? Eu tenho a natureza de Deus. Você tem a natureza de Deus. E essa natureza é amor. Então a gente faz aquilo que a gente é. O que acontece é que às vezes a gente está confuso e a gente não faz aquilo que a gente é. A gente faz aquilo que a gente tem. Eventualmente na nossa carne. Eu tenho, veja bem, aquilo que você tem no seu espírito, onde eu estou querendo chegar? Aquilo que você tem no teu espírito é aquilo que você é. Você é espírito. Nós somos espírito. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, quando você ama, você faz daquilo que você é. Quando você faz outra coisa, tem ciúme, essas obras, né? As obras da carne, a gente faz daquilo que a gente tem. É algo que está na nossa natureza, na antiga natureza carnal. Você entendeu isso que eu estou querendo dizer para você? Por quê? Ciúme, contendas,
Todas essas coisas, elas estão na nossa alma. E a alma nós temos, nós não somos. Então você vai fazer daquilo que você tem. Então o que acontece é que a gente escolhe, nós escolhemos andar baseado num sentimento. Mas eu não consigo, Léo, eu não consigo fazer o certo, eu consigo fazer o errado. Não, peraí. Não é na força. Alimenta o teu espírito, alimenta o teu interior, e alimentando o teu interior, naturalmente, as coisas vão fluir. Você vai amar as pessoas, vai amar a pessoa que está do seu lado, vai amar quem está ao teu redor, vai amar até os seus inimigos, como Jesus nos falou. Porque é algo que nós somos, é algo que você é, e não o que você tem. Ficou claro isso? Amém? É isso que eu quero dizer para você. Bom, então toda a humanidade, botei lá, o amor é relacionamento. Bom, ele é paciente, não é ciumento, não é soberbo, é conveniente, busca a verdade, sofre, crê e espera junto, né? Jamais acaba. Precisamos nos relacionar de maneira própria para influenciarmos as pessoas a viverem pela verdade. É isso. Nós precisamos nos relacionar de maneira própria com aquilo que nós somos. Para quê? Para que a gente possa influenciar outras pessoas a andarem também na verdade, a viverem também na verdade. Porque isso acontece muito, é muito claro isso para mim. Você também deve perceber isso, né? Aconteceu isso essa semana. De uma pessoa estava chateada com outra. A filha de uma pessoa fez uma coisa ruim com o filho dela. Né? Eu vou contar a história para não ficar confuso. Uma colega do trabalho tem um filho, esse filho na escola, a colega pegou um dinheiro dele e não devolveu. Aí ela foi, mandou um recadinho para a escola, mandou um recadinho para a mãe e tal. No final das contas, a mãe falou que não ia devolver. Olha só, né? Tu fica revoltado com aquilo. Como é que pode uma mãe não fazer a filha devolver, né, o dinheiro que ela pegou do coleguinha da escola? Né? Aí ela estava falando comigo, não, o que eu vou fazer? Eu vou falar com ela isso, falar com ela aquilo. Eu falei, calma, peraí. Você tem responsabilidade sobre a filha dela? Não tem. Eu falei, eu aprendi esse ano uma coisa, que se eu não tenho responsabilidade, eu não tenho opinião. Então você não precisa dar lição de moral, você não precisa, faz o contrário. Libera. Ela parou. Cara, não é que tu tem razão? Ela falou isso comigo, não é que tu tem razão? Eu não tenho responsabilidade sobre a filha dela. Então não tem que ficar pagando lição de moral para a mãe ensinar o filho. Eu vou ensinar o meu filho a fazer o certo. Entende? Ela foi lá, falou com o filho, pode falar com o coleguinha que não precisa mais e tal. Você não pode fazer isso e tal. Às vezes a pessoa, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes as pessoas estão inclinadas a fazer alguma coisa baseado no sentimento, porque está com raiva, porque está aquilo. Então, aí você dá uma freada, sabe? Peraí, gente. Gente, peraí, acorda aí. O que está acontecendo aqui? Entende? O que está acontecendo aqui? Calma. Olha só, a palavra de Deus diz assim, assado. Se você não quiser falar a palavra de Deus, tu vem com o conceito da palavra de Deus, todo mundo recebe. Salvo exceções. Vai receber aquela palavra e vai ser abençoado. Entende? Assim, é assim que funciona. É assim que funciona. Porque está naquele ciclo e as pessoas vão entrando num ciclo e vão, né, o carrossel quando começa a rodar, carrossel é aquele cavalinho, né, começa a rodar devagarinho. Mas se você começar a empurrar, ele daqui a pouco ele pega uma velocidade que ninguém mais consegue sair ou entrar, né? E há uma confusão. As confusões começam assim, o cavalinho rodando devagarinho. Em casa também começa assim, né? A mulher fala um negócio, aí o marido dá uma espetadinha. Aí ela não quer ficar por baixo, vem com a maior. Daqui a pouco estão os dois num carrossel, dentro de casa, e ninguém quer sair mais. Porque se eu sair, eu vou cair, vou me machucar. Vou ficar por baixo. Não é assim que funciona? Ou não? Ele tem que parar esse carrossel. Quando começar a rodar, é mais fácil de parar. Quando ele começa a rodar, é mais fácil de parar. Então, começou a rodar, a gente tem que ter o discernimento. Opa, peraí. Deixa eu parar esse carrossel aqui.
Porque senão, está todo mundo... E esse mundo está assim, gente. Esse mundo está num carrossel. Abre aí lá em Timóteo, 1 Timóteo 3. Já vai terminar já. 2 Timóteo, né? Segunda Timóteo, no capítulo 3, diz umas coisas muito... Esse aqui é aquele versículo que eu ia ler no início, lembra? Que eu ia ler no início. Era esse aqui. Sabe, porém isto, desculpa. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha, tempos difíceis. Por que esses tempos serão difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. E aí vem uma relação de coisas aqui. A primeira coisa, qual é? Egoístas. Essa palavra, na verdade, ela tinha que ser egocêntricos. Tem uma outra versão que diz amantes de si mesmos. Alguém deve ter essa versão aí. Amantes de si mesmos. Alguém tem essa versão? Tem, né? Então, amantes de si mesmos. Teria que ser egocêntricos. Nos últimos dias, as coisas vão complicar porque os homens serão egocêntricos e aí vem uma relação enorme de coisas. Não é isso que está acontecendo, gente? Todo mundo olhando para si. Todo mundo, o que ela vai me favorecer? O que você faz por mim? O que ela faz por mim? O que ele faz por mim? Mas ele não me agrada, mas ela não me agrada. Qual é a vantagem que eu posso tomar nisso aí? Nesse relacionamento? Entende? Todo mundo olhando para si. Olhando para você mesmo. E aí, diz também, isso aí está acontecendo hoje, né? Aliás, né? Aí vem, né, as selfies, né? É um culto a mim mesmo, né? Tudo tem que... Eu sou o sol. Vou cantar outra música agora. Né? Eu tenho não sei se é um defeito, mas toda frase que eu falo, eu lembro de uma música. Os colegas falam, os amigos, Marcelo sabe como é que é. Fala uma frase, eu lembro de uma música, não sei porquê, me lembro. Às vezes não tem nem aquela palavra, mas eu lembro. No trabalho também o pessoal lembra, ri demais. Então, eu sou o sol, né? Tudo gira em torno de mim, né? Eu fico aqui, absoluto, tudo gira em torno de mim. Me relacionar assim não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Bom, e aí no 3, aí olha no 4. Eu queria ler isso aqui contigo também. Vê se não é isso. Primeiro, as pessoas egocêntricas. E aí toda essa relação aí de coisas, né? Avarentos, jactanciosos, arrogantes. Se ofende com tudo, todo mundo se ofende com tudo. Provavelmente tem alguém aqui no nosso meio ofendido com o que eu estou falando. Provavelmente. Tem alguém ofendido. As pessoas se ofendem com a palavra de Deus, gente. Está se ofendendo com a palavra de Deus. Olha aqui, ó, no capítulo 4. Pois haverá tempo, capítulo 4, versículo 3. Que bom que você veio nessa noite. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Isso aí. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu acha que está acontecendo isso hoje? O cara não ouve a palavra de Deus. Mas se tu contar aqui uma fábula, né? Contar uma fábula, uma história de autoajuda, a pessoa agarra com tudo. Não é isso que está acontecendo? No trabalho, às vezes, tu vê isso demais, né? Se é um daqueles gurus da economia, gurus de carreira profissional, olha o que ele falou, e agarra, e abraça, né? Mas a palavra de Deus que traz prosperidade, que traz liberdade, entende? A pessoa deixa de lado. A gente tem que se agarrar com aquilo que traz a liberdade,
que é a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará por completo. Amém? Então é isso. Nos próximos encontros, nós vamos falar sobre isso aí. Ó. Para amar, preciso olhar para o outro em vez de olhar para mim mesmo. A gente fala de relacionamento, né? Para eu amar, para eu me relacionar com as pessoas, eu preciso olhar para o outro em vez de ficar olhando para mim mesmo. Em vez de exigir que as pessoas olhem para mim. Ainda tem isso, né? Eu não só olho para mim mesmo como eu exijo que os outros olhem para mim. Você não me curtiu no Facebook. Você não me ama mais. É um absurdo. Eu botei lá uma postagem lá no Zap e você não respondeu. Ela não respondeu. Que absurdo. E olha, estava lá 2 pontinhos azuis. Ela viu, mas não me respondeu. Gente, além de eu olhar para mim mesmo, eu ainda exijo que os outros olhem para mim. Presta atenção em mim. Para eu amar, para eu me relacionar bem, eu preciso olhar para o outro. Como Deus fez. Deus não ficou olhando para si mesmo. Quando Ele quis se relacionar com o homem, quando Ele quis se relacionar com a gente, Ele não ficou olhando para si mesmo. O que Ele fez? Olhou para você, olhou para mim e mandou o Filho dele, cara. Foi assim. Essa é a característica do nosso Deus. Bom, depois, não fui chamado para compensar o meu passado, né? Meu relacionamento não é para compensar passado, ok? Depois a gente vai explicar sobre isso. E normalmente julgamos o outro pelas ações e pedimos que nos julguem pelas intenções. Vou repetir isso. Normalmente, nós julgamos o outro pelas ações, ou seja, a pessoa fala para você, mas eu não tive a intenção. Ah, mas você fez. Você fez, Alexandre. A tua intenção pode ter sido maravilhosa, mas o que você fez foi isso. Mas quando eu erro, Alexandre, poxa, considera, eu não tive a intenção de te magoar. Então eu julgo os outros pelas ações, mas a mim mesmo eu quero que julguem pelas intenções. Entende isso? Algumas coisas que a gente precisa dar um clique aí, virar uma chave aí. Disjuntor, desarmar o disjuntor e armar outro disjuntor. A gente vai falar sobre isso, tudo isso aí, mais para frente. Mas antes, quero que você levante, a gente vai orar. Deus tem para você relacionamentos saudáveis, abençoados. Que a sua casa seja um local gostoso de morar, de viver. Que as pessoas cheguem na sua casa e sintam vontade de voltar. Sabe? As pessoas se relacionam com você, comigo, precisam ter vontade. Assim, elas podem até... Olha só, gente. Isso acontece ou não acontece? Olha para cá, presta atenção. Isso acontece ou não acontece? Você fala da palavra de Deus, daquilo que Deus tem posto no seu coração, e a pessoa zomba na frente dos outros. Mas ela está com um problema, ela vai lá no cantinho, te chama no canto. Migão, você pode fazer uma oração por mim? O que você acha disso? Te pede um conselho. É mentira ou é verdade? Porque todo mundo sabe onde está a fonte. Todo mundo sabe onde está a fonte. Então a gente não vai quebrar, a gente não vai cortar a ligação de relacionamento com as pessoas. Pelo contrário, nós vamos ampliar mais ainda. Nos colocar um coração aberto desse tamanho para as pessoas. Porque nós estamos vivendo e vamos viver momentos muito especiais daqui para frente, nos quais a gente vai precisar ter esse coração bem aberto para receber as pessoas verem. A Bíblia fala o seguinte: vocês vão ser conhecidos pelo amor. É assim que vai ser. Tem todo um equilíbrio nessa história toda. Deus é um Deus de equilíbrio. Jesus chegou para os camaradas lá, os discípulos, e falou assim, ó: vocês vão lá, vão pregar, vão falar da palavra de Deus, mas também, se eles não quiserem ouvir, vocês batem o pé e vai embora. Segue a sua vida. A carruagem não pode parar, mas sempre com o coração aberto.
Não um coração de vingança, não um coração, mas com um coração aberto. Amando uns aos outros, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja e amando as pessoas. Vamos caminhar nessa aí? Vamos caminhar juntos nisso aí. Esse aprendizado com Deus. Para que Deus possa encher o nosso coração